o novo, tá? Notícia trazida hoje pelo nosso Memória da Inter. A gente já trouxe essa informação logo cedo, né? Que o Thiago Gasparino, você vê a foto, não é o Demetrios Ferraciu, olha como parece o Demetrios Ferraciu, né? O Thiago Gasparino, ex-zagueiro, tá? Está chegando para ser o novo CEO da Internacional. O profissional pediu demissão do Coritiba. Ele estava no Coxa. O clube paranaense confirmou a saída do coordenador de captação e prospecção de atletas. Foram 5 meses apenas no cargo. Segundo informações, o Gasparino recebeu uma proposta irrecusável da Inter para ser o CEO no lugar do Henrico Ambrogini, que está indo embora. O Gasparino é o segundo profissional que deixa o Coritiba. O primeiro foi o José Carlos Brunoro. Thiago Gasparino trabalhou no Atlético Paranaense de abril de 2018 a dezembro de 2020. Começou no cargo chamado analista de mercado. Depois passou pelo núcleo de mercado do futebol e parcerias e, por fim, virou coordenador de prospecção, captação, scouting, mercado e negociação. Ou seja, era o responsável por avaliar o mercado e contratar jogadores. O Gasparino participou da montagem do elenco que conquistou os títulos da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019. Também ajudou a contratar a base da equipe sub-20. Um detalhe sobre o Thiago Gasparino, eu conversei hoje com o Thiago Bressan, ele é muito ligado ao São Caetano, e ele rasgou elogios ao Thiago Gasparino, que era um ex-zagueiro. Falou que ele é muito inteligente, muito educado, boa gente, e trouxe uma informação que me deixou animado. Ele disse o seguinte, que o Thiago Gasparino quase negociou o Ricardo Oliveira com o São Caetano, porque ele tem uma ligação com o Ricardo Oliveira, que está no Coritiba. Então não duvido que com essa aproximação que tem o Thiago Gasparino com o Ricardo Oliveira, que não seja o camisa 9 daí, por que não sonhar? Já foi esse sonho em 2020, por que não agora? Ah, tá velho o Ricardo Oliveira, tá, mas que seria uma baita de uma atração, seria. Mas isso é um assunto para depois, lá para frente, quando começar o Campeonato Paulista. Novo CEO da Inter chegando. Só uma opinião, eu acho que o Henrico Ambrogini foi importantíssimo para a Inter. Sabe, eu acho que a Inter vai sentir muita falta do Henrico. Aquele jeito dele fechadão, mas trabalhando muito. Eu achei que ele organizou a Internacional. Claro que com a pandemia a gente deixou de viver o dia a dia da Inter. Deixamos de viver, a gente não pode acompanhar mais treino. A gente não, bom, bem antes da pandemia com o Elano a gente não podia acompanhar também, né? Mas enfim, a gente deixou de vivenciar o dia a dia da Inter. Mas, na minha opinião, o Henrico arrumou a casa. Ele foi muito importante. Então acho que ele vai fazer muita falta para a Inter. Tomara que o Thiago Gasparino, que vem aí para ser o substituto, consiga desempenhar o mesmo papel. Ninguém é insubstituível, a gente sabe disso. Mas o trabalho do Henrico foi de muita eficiência. Edmar, eu também recebi informações do Thiago, com um amigo de Curitiba, falou que ele deixou as contas em ordem. Ele até classificou que o Brunoro mais atrapalhou do que ajudou o trabalho do Thiago no Curitiba. Ele tem uma referência do Thiago desde 2019, só lamentou porque o Curitiba acabou caindo, né, da Série A1. Então ele vem realmente, ele entende inclusive que ele conhece tanto o Thiago quanto conhece o Henrique, ele entende que o Thiago pode fazer um trabalho de continuidade ao que o Henrique está fazendo. Quanto ao Henrique, Edmar, quando o Henrique Ambrogini sair daqui, ele só trabalhar no Valladolid. A gente estava segurando a informação porque a gente esperava a contratação do novo CEO. Então, ele estava indo para trabalhar com o Paulo André lá no Valladolid. Então, Edmar, o Henrique é ruim, né? Para poder ir para a Espanha, né? É ruim pra caramba, né? Então, assim, detonaram tanto ele. Eu entendo o seguinte, Edmar, e eu falo muito confortavelmente. Eu torço pelo profissionalismo da Inter, eu torço pela instituição, não torço por pessoas. Eu não tenho
dirigente de estimação, como eu sempre falo. O Henrico, eu tive uma relação muito cordial com o Henrico. Todas as vezes que eu precisei tirar dúvidas com o Henrico foi sempre muito solícito com a mim, a você, ao Igor, a todos da equipe. Não aparecia muito, o foco dele era realmente essa parte dele de trabalho. E desejo ao Henrico um excelente sucesso e para o Thiago também, para fazer esse trabalho aí de profissionalismo que a Internacional está fazendo e está evoluindo cada vez mais. Uma coisa legal do Henrico que eu acho é sempre quando eu precisei de alguma informação, quando eu enviei alguma mensagem a ele pelo WhatsApp, ele respondia. Edmar, só quando eu mandei a foto do Coelho, o animal Coelho, porque eu descobri que o Coelho seria o técnico da Internacional e mandei a foto de um coelho para ele. Aí ele quis brincar, falou se eu estava vendendo carne, colecionando pele, enfim, fez alguma coisa assim de brincadeira, mas eu já sabia que o Diego Coelho era o treinador. Única coisinha assim que... Mas tudo bem, aconteceu, depois eu anunciei Edmar, e pronto. Todas as vezes que eu escrevi para o Henrique que ele não poderia responder na hora, ele via a mensagem, ele falava: Marcelo, estou numa reunião, já te respondo. Então, assim, questão de... Falei com ele de começo da tarde, ele respondia à noite, sempre foi muito educado com a gente. Agora, uma coisa é certa, né? Olha como a Internacional está evoluindo, né? Um profissional que deixa o Coritiba... Pô, a gente está falando de um time grande do Paraná que disputa a Série B do Brasileiro. Então o Thiago Gasparino sai do Coritiba para assumir um cargo na Internacional. Olha como é que a Inter está mudada. E Edmar... Quando que isso acontecia? Há uns anos atrás. E assim, Edmar, até para muita gente não saber, né? Tem muitas pessoas que dão chutômetro aí, que vê as coisas. O CEO, Edmar, é uma nomenclatura que vem das empresas multinacionais. Eu trabalhei em 2 multinacionais que havia a figura do CEO e tem o presidente e tem o CEO. Então, o Thiago Gasparini, ele vem para assumir mais funções do que ele fazia no Curitiba. Porque o cargo de CEO está abaixo dele todas as áreas da Internacional de tomada de decisão, além do futebol. Então, por exemplo, alguns assuntos do estádio. Então, vamos citar algumas coisas que o Henrico fez. O Henrico, junto com o Elano, naquela parte lá de fazer a pintura do Limeirão, o Henrico foi uma pessoa que ajudou a poder conversar, né, a negociar a questão, por exemplo, da pintura do estádio. Parabéns ao Elano, hoje 40 anos de vida do Elano Blumer, o iracemapolense. Elano Blumer, parabéns pelo seu aniversário. Então, por exemplo, essa parte de marketing, né? A parte de marketing, o Henrico, ele responde, as pessoas do marketing respondem diretamente pro Henrico, tá? E o Lucas André, ele fica mais com a relação com Federação Paulista, relação com os clubes, as relações comerciais, né? Relação com o patrocinador, né? Então, o Thiago, ele vem para assumir mais funções do que um simples diretor de futebol, como falaram a tradução do que era um CEO. Muito bem, 19h27.